Eu chamo ainda a sua atenção para alguns instantes, refletindo um pouco mais sobre a Páscoa. E para isto, convido que você abra a sua Bíblia no segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo, o livro da saída do povo de Deus, os israelitas, os hebreus, das mãos do faraó. Eu quero brevemente mostrá-lo 3 passagens de Deus. E a quarta delas é o desafio que eu gostaria de fazer para você que aqui se encontra nesta noite. A Páscoa, a nossa verdadeira liberdade. E eu quero extrair no capítulo 12 do livro do Êxodo, a primeira passagem de Deus para com o seu povo, a primeira citação da palavra Páscoa na Bíblia. E para isto eu peço que você abra a sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo de número 12. Veja comigo a partir do verso 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá praga entre vocês, destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Veja agora o verso de número 22 do mesmo capítulo. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta, e em ambas as ombreiras passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para os ferir. Guardai-vos por isto, por estatuto perpétuo, para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. A primeira menção na Bíblia sobre a Páscoa como sacrifício nós encontramos neste relato. Para sua decepção e informação, a Páscoa nada tem a ver com chocolate. A Páscoa registrada aqui nesse texto, o termo hebraico é passagem, pessar. Quando Deus passou pelo seu povo, e na passagem de Deus, através do seu anjo destruidor, ele pediu que o seu povo marcasse as ombreiras da casa, a parede de fora da casa, em cima da porta. Ele pediu que o seu povo marcasse com sangue, que pegassem uma folhagem, o isopo, uma espécie de ramo, molhasse o sangue, molhasse na bacia com sangue, e então marcasse a sua casa. E em decorrência do anjo destruidor, que passando pelas casas, todas as casas que tivessem aquela marca, o anjo pouparia aquela casa. E então Deus diz ao seu povo: no futuro, quando seus filhos perguntarem: o que é isto? Ele então diria: por estatuto perpétuo, vocês cumprirão a minha ordem de celebrar a Páscoa, o sacrifício da Páscoa, lembrando que eu passei pelo meio de vocês. Esta é a primeira referência que nós encontramos na Bíblia a respeito da Páscoa. Uma Páscoa que simboliza a libertação do povo que durante 430 anos estava sob domínio egípcio, das mãos tiranas, com altos impostos,
infringindo flagelos, mortes, sofrimento, dor, e Deus então olhou e viu o sofrimento do seu povo e levantou Moisés, o libertador. E depois dos 430 anos, Deus então prepara o seu povo para sair, para ser livre, para prestar culto no deserto, para se dirigir à cidade e à região que Deus havia estabelecido e prometido. Então a Páscoa, como passagem, a presença de Deus, o cuidado de Deus para com o seu povo, o povo que confia, o povo que obedece, o povo que estava se dirigindo à terra que Deus havia prometido. Páscoa, o sacrifício, a passagem de Jesus por cima das casas dos filhos de Israel no Egito. Mas há uma segunda que eu queria também pensar com você rapidamente. Vá para o capítulo 26 do livro de Mateus. Por ocasião da Páscoa judaica, Jesus então celebra com os seus discípulos, como bom judeu que era, ele celebra a Páscoa. Ele lembra do sacrifício lá atrás, ele lembra do anjo destruidor que passou pelas casas e protegeu o povo de Deus, o seu povo fiel. E aqui em Mateus, no capítulo 26, nós encontramos Jesus com os seus discípulos também comemorando a Páscoa. Ele pede que os seus discípulos se reúnam, preparem a Páscoa. Disse ele para os seus discípulos, capítulo 26, verso 17 do livro de Mateus, o evangelista: no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde quereis que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade, ide ter com um certo homem, e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenaram e prepararam a casa, a Páscoa. Segundo momento que eu quero destacar com você, não tem um isopo colocado na bacia e marcando com sangue a casa de alguém. Não há neste texto, na celebração da Páscoa de Jesus com os seus discípulos, uma alusão, uma incidência, uma fala sobre o anjo devorador, destruidor. Não há. Não há neste momento em que Jesus se assenta com seus discípulos para celebrar a Páscoa, nenhum livramento de algum tirano. Eles não estão fugindo e não estão indo para uma terra, porque eles já estão estabelecidos em suas terras. Mas quando Jesus, neste texto de Mateus capítulo 26, quando ele pede para que se preparasse a sua Páscoa, há uma informação extremamente importante em que, no verso de número 18, ele diz assim: ide à cidade ter com um certo homem e dizer-lhe, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Jesus então se coloca como a própria marca, que lá em Êxodo, no capítulo 12, ele é o sangue que marca, ele é a presença de Deus, a proteção de Deus, a bênção de Deus, o sangue que impedia que o devorador e que o destruidor passasse pelas casas. Aqui nós não temos este relato, mas ele diz assim: eu irei comemorar em tua casa, eu sou a proteção, eu sou a bênção, eu sou o livramento. E é por isso que o apóstolo Paulo vai nos mostrar que Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o pão que desceu do céu. O apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios, no capítulo 5, vá para o capítulo 5 da primeira carta de Paulo. 1 Coríntios, no capítulo 5, os versos 7 e 8, Paulo tem este entendimento perfeito a respeito da verdadeira Páscoa. 1 Coríntios, no capítulo de número 5, veja comigo os versos 7 e 8. Quando o apóstolo Paulo, ele assim nos diz, 1 Coríntios, no capítulo 5, os versos 7 e 8. Lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo
Nossa Páscoa, ou nosso Cordeiro Pascal, ele foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Paulo trata e faz uma perfeita interpretação a respeito de Cristo como a verdadeira Páscoa. Se a primeira passagem em Êxodo capítulo 12, o povo precisaria ter a marca do sangue sobre os umbrais da casa, da porta, como símbolo e como sinal de proteção. No estabelecimento da ceia do Senhor, que é posterior à Páscoa, Jesus diz que a Páscoa deveria ser comemorado e celebrado numa casa. A presença de Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascal, entrando numa casa, é a presença do Senhor. E é a segunda observação que eu faço com você. Quando Deus passa por nós em nossa casa, quando Deus quer entrar em nossa família, veja comigo novamente Mateus 26, o verso 18, o mestre manda dizer: o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Eu pergunto para você nesta noite, qual tem sido ou como tem sido o seu entendimento e a sua celebração sobre a Páscoa? Qual tem sido a sua compreensão sobre esta festa que movimenta também o comércio, que nos faz receber presentes, bombons, chocolates, que nos faz nos alegrar? Mas a palavra de Deus nos mostra que a Páscoa cristã é essa combinação da Páscoa judaica que marca a proteção, a bênção, o sinal da proteção de Deus através do sangue, com aquele sangue na cruz do Calvário que Jesus também derramou através do seu sacrifício e da sua morte. A Páscoa cristã, ela é esta morte, este sacrifício do Senhor por nós, sangrando naquela cruz, e é por isso que a Páscoa para nós, conforme a palavra de Deus nos mostra aqui, é Cristo. E Paulo então nos diz, como já lido aqui em 1 Coríntios capítulo 5, Cristo, a nossa Páscoa, ele foi imolado, ele foi cortado, ele foi tocado pelo punhal da maldade humana, do meu e do seu pecado. Mas quando nós vamos para Lucas no capítulo 24, veja que interessante, eu quero destacar aqui uma terceira passagem. Lucas no capítulo 24, e aí entrando no episódio da ressurreição, quando no momento da ressurreição de Jesus, no primeiro dia da semana, em Lucas no capítulo 24, diz aqui o texto, a partir do verso de número 1, que trata da ressurreição, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Encontraram uma pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceu-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais dentre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. A terceira passagem aqui é quando ele passa pelo túmulo. Ele passa pela morte. E quando ele passa pelo túmulo e que ele passa pela morte, ele está com este sinal, mostrando que um dia todos nós iremos morrer. Um dia todos nós iremos passar pela morte. Desceremos à sepultura. Mas Jesus, contrariando toda a ciência
contrariando toda a negatividade do seu tempo, contrariando os saduceus que não acreditavam na ressurreição, um grupo específico da época de Jesus, assim como os fariseus, os saduceus não acreditavam na ressurreição. E Jesus então passa por nós, ele passa pela morte, mas ele sai da sepultura, ele passa, mas ele não fica, ele ressuscita. E Paulo vai também nos falar, 1 Coríntios no capítulo 15, vá para 1 Coríntios no capítulo 15, porque Paulo também nos mostra de maneira muito clara a respeito da ressurreição. Quando as mulheres foram ter com ele, lá na sepultura, tentando embalsamá-lo, levando os seus aromas, os seus perfumes, para que o seu corpo pudesse ser ainda mais protegido, elas se deparam com um túmulo vazio. Jesus passou por ali. Jesus estava ali, mas ele não permaneceu ali. E Paulo, no 1 Coríntios, no capítulo 15, ele vai dizer assim no verso 13: se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Você crê na ressurreição do Senhor Jesus Cristo? Se você não crê, o apóstolo Paulo traz esta sentença: permanecei nos vossos pecados. A incredulidade não nos faz crer na ressurreição e na obra do Filho de Deus, a obra de salvação e a obra redentora, que já está sendo pregada durante 2000 anos e que continua sendo pregada. E Cristo ressuscitou dentre os mortos, e por ele ter ressuscitado dentre os mortos, a fé das mulheres que estavam na sepultura se tornou uma fé mais que verdadeira. A fé dos discípulos que presenciaram a sua ressurreição após a sua saída do sepulcro vivo, quando Jesus aparece a mais de 500 irmãos, e o apóstolo Paulo fala sobre isso. Quando ele aparece a muitas pessoas, veja comigo no 1 Coríntios no capítulo 15, a partir do verso de número 4, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Eu quero concluir esta breve meditação numa quarta fala a respeito da passagem. Jesus quer passar sobre a sua vida nesta noite. Você que aqui veio, que entrou neste lugar, você que nos acompanha pela internet. Nós temos aproximadamente 400, 500 pessoas que nos acompanham pelos cultos. Será que todas essas pessoas são salvas por Jesus Cristo? Será que todas essas pessoas têm a marca do sangue no Cordeiro sobre a sua vida? Será que todas essas pessoas estão guardadas e protegidas contra o mal? A Páscoa é Cristo. E se você aqui veio nesta noite para ouvir o musical, para ouvir da palavra do Senhor, saiba que Ele quer também passar pela sua vida. Ele continua passando por nós, Ele continua passando entre nós. O seu sangue naquela cruz ainda é poderoso para nos salvar, porque o seu sacrifício foi eterno. E eu quero concluir fazendo uma citação que o próprio Jesus nos faz em Mateus no capítulo 26, quando ele fala sobre a nova aliança no seu sangue. E ele quer fazer uma aliança com você nesta noite. Quando ele, depois de celebrar a Páscoa com seus discípulos, no capítulo 26, o verso 26, ele então fala sobre a ceia do Senhor, quando ele vai apresentar
o pão como seu próprio corpo e o cálice como sangue. Mateus 26, 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Nós não necessitamos mais daquele sangue com isopo molhado na bacia para marcar as nossas casas. Nós não precisamos fugir da destruição ou temer o mal. Nós não precisamos de outros sacrifícios, porque pelo sangue de Jesus, a sua nova aliança, nós estamos livres, nós estamos salvos, nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Você, nesta noite, não gostaria de receber Jesus em sua vida, em seu coração? Ele está passando aqui nesta noite, convidando para que você também receba como o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Cristo, Ele quer passar pela sua vida. De nada vale você conhecer, ter as informações, se você não tem uma experiência de entrega, de confissão dos seus pecados, de entrega verdadeira da sua vida a Jesus Cristo. Feche os seus olhos, você que está aqui nesta noite. Pense nestas passagens. A primeira passagem lá no Êxodo, no capítulo 12, quando o Senhor ordenou ao seu povo que marcassem com sangue, para se protegerem do destruidor. Quando Jesus, em Mateus, no capítulo 26, ele entrou na casa de uma pessoa para celebrar a Páscoa, sendo ele a própria Páscoa. Lembre-se daquele túmulo vazio, quando as mulheres ali chegaram, perceberam que não havia ninguém. Ele havia passado pela morte, porque ele ressuscitou. E nesta noite, ele quer passar pela sua vida, ele quer se encontrar com você. Ele quer que você o receba como Senhor e Salvador da sua vida. Você que aqui veio nesta noite, eu gostaria de perguntar: para onde você vai? Qual direção da sua vida? Onde passarás a eternidade? Você está seguro da vida eterna? Você segue uma religião, uma pessoa, ou você está vivendo a escuridão, a perdição? Nesta noite, eu gostaria que você pensasse sobre Jesus, a verdadeira liberdade, Jesus, a nossa Páscoa. E gostaria de convidá-lo, se você nesta noite aqui está, ou você mesmo pela internet, quer entregar a sua vida a Jesus, eu queria que você orasse comigo no silêncio do teu coração, repetindo as minhas palavras no seu coração, entregando a sua vida a Jesus, e Deus ouvirá a sua oração. Se você nesta noite, aqui neste templo, ou você pela internet, quer entregar a sua vida ao Senhor, se arrependendo dos seus pecados e confessando a Jesus Cristo no teu coração, eu queria que você orasse comigo no silêncio do teu coração. Senhor, nesta noite eu entendi a verdadeira Páscoa. Eu entendi que a Páscoa é Cristo Jesus, o Cordeiro que foi morto, mas que ressuscitou. Eu quero crer neste Jesus. Eu quero nesta noite me entregar. Eu quero aceitar o seu único sacrifício feito ali naquela cruz. Eu nesta noite quero me arrepender dos meus pecados e quero me entregar a Ti com todo o meu coração. Continue com seus olhos fechados. Deixa-me perguntar aqui nesta noite, se temos alguém aqui, ou alguém pela internet, que fez esta oração comigo, aceitando a Cristo no seu coração. Se você orou comigo esta oração, entregando a sua vida, nós temos alguém aqui, levante a sua mão apenas, eu quero mais uma vez orar por você. Nós temos alguém aqui, temos uma criança que está entregando a sua vida. Temos lá na galeria um senhor que está entregando a sua vida a Cristo. Você que fez esta oração comigo, entregando a sua vida, levante a sua mão. Faça
esta decisão, onde você estiver, pode abaixar sua mão, meu irmão, lá em cima, eu estou vendo, pode abaixar. Nós temos uma outra pessoa que aqui veio, que ainda não fez esta decisão, você pela internet, você também pode indicar. Eu gostaria de ajudá-lo neste sentido, eu gostaria muito de poder ajudá-lo a entender esta decisão. Eu gostaria que você pegasse lá na recepção, ou se você já recebeu o cartão do visitante, marque a sua decisão ao lado do Senhor nesta noite, meu irmão. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. E se você não levantou a sua mão e gostaria de entregar a sua vida, pegue lá o cartão. Você será orientado na recepção e você colocará o seu nome e você irá marcar que você nesta noite quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe.